no que eu faço no dia a dia, muitas vezes é explicar para o pessoal que existe essa junção entre esses dois mundos, né? E como essa junção acontece. Olha a quantidade de coisas e componentes na sua stack que você precisa contratar, ter gente que sabe mexer, manter, fica bem complicado. O time de analytics não pode ser uma entidade separada ali que vai ver de tudo. Não, faz parte dali do produto. Aí você tem múltiplos produtos, cada um sabe o que é. Você já viu quão é caro para você tirar o dado de um provedor de nuvem? É absurdamente caro. Muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui para o episódio número 119, Ron. Que legal, cara. E esse aqui promete ser um bate-papo muito bacana. É um dos mais esperados aqui dos pedidos da galera. A gente já fez um episódio parecido no passado, né? Show. E esse aqui é um dos mais aguardados. Hoje é dia de pauta técnica, né? Você que acompanhou a gente aqui, tivemos alguns episódios executivos, né? Falamos sobre alguns assuntos interessantes de tecnologia e hoje a gente volta ao Bit Byte. Vamos falar sobre tecnologia na veia. Hoje a gente vai falar da nossa boa e velha plataforma Kafka, Ron. É o tema que está no hype, né? Muito cliente, mas no hype no bom sentido, porque de fato tem diversos casos de uso no Brasil, né, nos últimos anos, e de fato resolvendo grandes problemas, né, de dados, de performance, de gestão de dados, assim por diante. E quem foi que largou o churrasco texano para vir falar com a gente aqui hoje, cara? Bom, é um amigo, parceiro e está virando amigo, né? O Pedro, da Confluent, está aqui conosco. O cara veio especialmente para vir para o PPT no Compila. Então, cara, estamos ficando importante. Aqui, presença internacional, Pedro Busco, da Confluent Cloud, Staff Solution Engineer. É muito chique. Fala, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Wellington. Valeu, Ron, pelo convite aí. Estamos aqui hoje falar umas bobagens aqui, né? É o que a gente faz toda semana, cara. Tá certo. Obrigado pela presença, cara. Valeu. Esse é um dos episódios que o pessoal tem aguardado aí para falar especificamente sobre Kafka e um pouquinho aqui também da plataforma Confluent para como pode mudar o cenário de muitos desenvolvedores e muito pessoal do time de dados. Boa. Então vamos lá que o episódio está muito bom. A gente vai falar desde o comecinho ali das vantagens de ter um Kafka gerenciado, de ter um Kafka na tua própria estrutura, como que isso evoluiu, problemas de governança, aplicabilidade do Kafka, enfim, tem muita coisa interessante aqui que a gente não discutiu no episódio que a gente vai deixar aqui no card e que a gente vai falar bastante nesse episódio. Então vamos lá, que o episódio está muito bom. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com quem possa se interessar por esse assunto. E caso você ache que nós somos legais o suficiente, você pode ser membro do PPT no Compila lá no YouTube. Olha aí. Você pode ir lá, se inscrever como membro, deixar uma pequena contribuição mensal aqui para esse modesto podcast e você corre o risco de ser um convidado aqui no estúdio para assistir uma gravação ao vivo, tomar uma cerveja com a gente e em breve nós teremos também pequenos trechos, esse eu não falei ainda, né, Ron? Mas a gente vai pegar pequenos trechos aqui, segredos dos nossos convidados e vamos publicar no YouTube. Legal. Só para os membros. Então, se você pode contribuir, por favor, seja nosso membro. Caso não, você já contribui muito deixando seu like, compartilhando, comentando e tirando suas dúvidas aqui no Spotify e no YouTube. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Ron, você tem duas chances para chutar dois dos episódios mais ouvidos do PPT no Compila. Bom, me parece que um foi sobre
DevOps, se não estou enganado. E outro me parece que foi... Tá morno. Foi do tema de arquitetura voltada a eventos, se eu não estou enganado. Exatamente. A gente tem um episódio disparado na frente que é de Spring Boot. Spring Boot. A galera gosta muito de Spring Boot. Vou deixar o card aqui. Boa. E no top 5 ali, na meiuca, tá a arquitetura orientada a eventos, que acho que foi um dos primeiros episódios que você gravou com a gente, não foi? Sim. Foi bem interessante. E de fato é um tema interessante, né? Ainda hoje... conversando com os clientes ainda e eventuais clientes, tem muito essa preocupação, esse interesse, mas ainda, enfim, tem uma falta de conhecimento, um pouco ainda de ter que repensar o ambiente atual, enfim, tem seus desafios. Eu gosto bastante desse assunto, inclusive já passando aqui pro Pedrão, porque é um assunto que liga dois mundos que eu gosto muito, que é o mundo de dados com o mundo de arquitetura. Uhum. Ele tem um pezinho em cada um ali, né? Uhum. Então é um assunto que me entusiasma muito por causa disso. E outra porque, como executivo, eu tendo a olhar para as soluções de arquitetura com viés de entrega para o negócio. Uhum. Né? E eu acho que as plataformas de streaming e as boas arquiteturas orientadas a eventos vira o jogo para muita empresa, né? Você ter o dado na mão na hora que você precisa e você poder olhar para sua parte de tecnologia, não tem mais aquele monte de job rodando à noite, é uma coisa muito bonita de ver, né, cara? E você falou uma coisa interessante dessa união desses dois mundos, e no que eu faço no dia a dia, muitas vezes explicar para o pessoal que existe essa junção entre esses dois mundos, né? E como essa junção acontece. Porque muitas vezes você fala com o pessoal de desenvolvimento, mesmo com engenharia, acha, arquitetura orientada a eventos, é o Kafka, e é que o Kafka é um barramento de fila. Primeira erro aí que a gente pode endereçar aí. Ou eu falo só com o pessoal de dados, e aí acho que é só uma pipeline ali para eu mandar os dados. Sendo que uma das grandes vantagens, vou te falar que é a grande vantagem, mas um dos grandes objetivos é exatamente a junção disso tudo, né? Você ter os seus dados transacionais ali nessa comunicação usando um barramento de streaming ali, e esse mesmo dado está disponibilizado para o seu time de analytics. Sem ser duas coisas separadas aí, dá para estender essa conversa em relação a como que times de dados são segregados dos times de produto e como isso não necessariamente é bom hoje em dia, etc. Dá para ir longe nessa conversa, para várias direções. 1 hora de podcast não vai ser suficiente para filosofar sobre tudo isso. Mas eu acho curioso porque a gente vê que quando uma ferramenta de TI ela é versátil, quando você consegue ter visões sobre ela tão distintas em times diferentes. Uhum. E você falando me lembrou que realmente, quando você conversa com um dev sobre um barramento de eventos, geralmente ele pensa que é um PubSub. Ele trata como um PubSub um barramento de fila, tão simplesmente. E aí você conversa com um engenheiro de dados ou com um cientista de dados, você vê que a visão dele do barramento de eventos é muito mais parecida com um banco de dados não relacional, que ele vai acessar ali aquele monte de eventos como um document-driven database, do que como o desenvolvedor no PubSub, né? E você vê que são características bem diferentes, né? Mas que fala muito sobre a versatilidade da plataforma, da completude que ela tem, né? Exato. E dando nome aos bois, né? O lance é o Kafka. É isso, é o diferencial do Kafka, não só pela arquitetura de base dele, mas da flexibilidade que acaba se tornando todo o ecossistema que foi construído ao redor do Kafka também, né? Que ele foi criado originalmente para resolver um problema, mas essa flexibilidade, todo o poder da solução ali, se acaba resolvendo uma infinidade de cenários, uma infinidade de casos de uso mais técnicos ou de negócio numa única plataforma. Né? E aí trazendo de volta para o início do assunto, essa junção
entre diversas áreas, né? Então você resolve coisa de pessoal que está precisando, coisa extremamente em tempo real ali, até comunicação de microserviço para estar ali persistido, etc. Detecção de fraude, etc. Até ajudar a fazer modernização de arquitetura, digitalização, ida para a nuvem, etc. Fazer essa ponte também. Tem uma infinidade de cenários que o Kafka e todo o seu ecossistema ao redor acabam resolvendo, né? Ô Pedro, agora uma dúvida. Eu tenho a impressão que a grande parte dos casos de uso do Kafka ainda está muito voltado à questão de usar como um pub-sub, ou seja, da sua forma mais primitiva, vamos dizer assim, do que usar o potencial que o Kafka proporciona. Aí a minha pergunta é a tua visão, como você olha vários projetos, está em vários clientes, eu queria ver a tua percepção, porque eu tenho um pouco dessa minha visão dos casos que eu tenho discutido e conversado. Ainda é muito vendo o Kafka ainda como um pub-sub. Sim, tem bastante. Isso eu vejo por diversos motivos, né? Que se a gente estiver falando do Apache Kafka, só ele, sozinho, a solução open source, etc., é enrolado de administrar. É difícil, requer muito recurso, sempre tem coisa com disco, com memória, etc., é enrolado. Então, você foca ali naquela implementação e naquele endereçamento. Para você endereçar os cenários de dados, por exemplo, assim, com o Kafka, você precisa do que tem ao redor ali do Kafka Core, que seriam ali só os tópicos, etc., que já tem muito benefício só ali, né? Pela escalabilidade do Kafka, alta performance, etc., a resiliência, só a arquitetura base dele ali já traz muito benefício. Mas é enrolado. Para você tirar vantagem e começar a explorar esses outros casos de uso, você precisa expandir um pouquinho mais do ecossistema. Você precisa começar a falar mais de conectores. Aí é mais um cara para você subir e administrar. Você precisa começar a falar de processamento desses dados em tempo real ali. Então, você precisa começar a falar de streaming. Aí é um outro componente. O que é o streaming dentro do Kafka? Kafka Streams. Kafka Streams, eu só consigo implementar isso em Java ou Scala. Dá uma segurada também para você implementar isso. Então, você, vou usar o Kafka só para jogar o dado do ponto A para o ponto B, usando os benefícios dele, mas dali para frente eu vou utilizar outra tecnologia, outro recurso para utilizar isso. Aí você muda a stack, aí o pessoal de dados já não está falando contigo ali só do Kafka. Né? Então, você tem que... Quando as empresas começam a utilizar outras soluções que vão facilitando a vida, a utilização do Kafka, né, para você conseguir ter a utilização desse ecossistema ao redor, soluções gerenciadas, parcialmente gerenciadas, etc., vai facilitando, aí vai destravando um pouco desses casos de uso. Entendi. Por bloqueio, muitas vezes, de infra, da dificuldade de operar o Kafka em si. Né? É um modo Entendi. Que eu enxergo isso conversando com o pessoal por aí. Né? E aí é o que traz um pouco dessas soluções gerenciadas, etc., como da Confluent, por exemplo, que ajudam nesse sentido. Né? Para destravar esses outros cenários pela facilidade de uso e a velocidade que entrega valor ali. Sim. Né? Então... esse teu ponto de vista é bem interessante, assim, porque, de fato, eu não consigo imaginar como gestor de arquitetura e infraestrutura, por exemplo, conceber uma plataforma de Kafka com uma operação própria, sabe? É um overhead de operação gigantesco, né? Porque é o que você falou, você gerenciar discos, por mais que você tenha isso facilmente gerenciável numa nuvem, pela criticidade de negócio que você vai ter geralmente em workloads que dependem disso, é muito arriscado, né? Eu não quero o NOC sendo ativado porque eu estou com problema de disco no cluster do Kafka. Até porque, e essa visão que você colocou, Ron, é muito boa, eu já conversei com vários arquitetos que optam por uma solução baseada em Kafka meramente porque o pessoal vê meio que como uma plataforma de fila com esteroides. Eu tenho janela de retenção e dou replay se precisar.
Entendeu? Então, são características não funcionais ali que você traz de resiliência para a solução, mas que não necessariamente faz uso de todo o ecossistema que você tem em volta do Kafka, né? E esse ponto da operação que você colocou de não ser uma plataforma gerenciada era muito complicada, porque até quando eu falo de um caso base de uso desse, como eu coloquei, de você estar usando ele simplesmente como uma plataforma de fila com esteroides, pô, eu tive um problema no disco. Minha janela de persistência, meu replay já está comprometido, né? Então, é muito complicado manter uma operação como essa, né? Mas eu vejo também, Pedro, um pouco de falta de conhecimento sobre isso. Acho que tem uma janela, uma curva de aprendizado do ecossistema do Kafka que muita gente acaba parando por ali, pelo streaming, né? Pelo pub-sub dos tópicos e segue por ali, né? Eu não posso reclamar muito disso, porque do ponto de vista de arquitetura isso já dá um salto absurdo de você ter transações em tempo real com uma confiança, né? Mas quando você começa a aprender de fato o potencial que você tem olhando para o ecossistema como um todo, você tira muito mais valor para o negócio do que simplesmente aspectos que não são funcionais, como resiliência, escalabilidade, disponibilidade, né? Não, sem dúvida. Não, tem coisas básicas, assim, quando você vai ver o pessoal rodando o cluster Kafka assim, na mão, sem entrar muito no detalhe, mas do tipo, eu tentar conversar com o pessoal, perguntar assim, qual que é a sua política de retenção aqui, pensando no requisito do negócio ali, né? Quanto tempo você precisa disso, etc. Não, eu calculei o quanto que eu tenho de disco aguenta. Pô. Olha da onde, assim, como é que as decisões são tomadas, né? Sim. Mas a gente vê o pessoal fazendo muitas vezes uma transição aos poucos, né? Então, usa só o básico, aí depois o segundo passo que você vê o pessoal começando a utilizar conectores para facilitar, né? Que já ajuda, aí você pluga conectar e começa a conversar sobre CDC, você começa para ajudar a trazer coisa do legado para dentro do Kafka, para uma coisa de modernização, porque você pluga ali no banco, aí já começa a trabalhar por ali, já começa a tirar vantagem dessa parte do ecossistema, que aí já ajuda. Aí conectores para o outro lado, fazer de sync. Aí você, vou jogar um conector ali para o S3, jogar esse dado para lá, e aí depois o meu time de dados, que está lá do outro lado, lá, sei lá, que eu nem sei quem se vira para tratar aquele dado. Não, beleza. Aí é uma etapa. E muito do que eu faço no meu dia a dia também é ajudar o pessoal a entender que dá para fazer mais. Que você consegue jogar esse processamento desse dado mais, o que a gente chama de shift left, né? Mais próximo da fonte desse dado e de uma forma que você já ter o streaming enriquecido. Você já consegue ter esse dado processado em tempo real. Então, o dado que já vai sair ali já sai do jeito que você precisa. Né? Não jogar para aquele time de dados que você nem sabe, aí eles vão processar uma vez, vão fazer uma outra coisa, vão começar... E aí acaba gerando um overhead absurdo, um custo, complicando demais a sua stack, né? Hoje eu tenho um material que eu apresento às vezes que fala, né, da tal da como eles chamam? Da stack de dados moderna. Aí você olha ali, você tem um cara que aí você vai fazer a extração. Aí você tem um produto. Aí você tem um outro cara que é só para transformação. Aí você tem um outro cara, aí você faz esse load em outro lugar. Aí você começa a visualizar esse dado. Aí um outro sistema seu, aí você contratou um SaaS ali, alguma coisa que aí precisa desse dado, aí você faz o ETL reverso daquele dado para não sei o quê. Olha a quantidade de coisas e componentes na sua stack que você precisa contratar, ter gente que sabe mexer, manter, fica bem complicado. Então, se você consegue simplificar isso e jogar dentro do teu ecossistema de streaming ali, da plataforma, dentro do Kafka, você simplifica, elimina uma série de camadas ali e o valor para o negócio, o dado ali já vai estar... É aquela história de transformar dado em informação, né? Vocês até falaram sobre isso outro dia. A informação já sai ali, né? Então, você já consegue tirar o valor com uma stack bem mais moderna, né? Muito mais simples. Mas é interessante isso que você acabou de falar, vamos dizer, olhando dessa perspectiva da engenharia de dados, né? Porque realmente é o que eu também tenho
visto em algumas conversas com clientes, exatamente, o cara tem 4, 5, 6 ferramentas diferentes para fazer a ingestão do dado, depois vai para o repositório, depois faz a transformação, depois faz a orquestração, depois faz o DW, depois exibe isso em algum dashboard. Depois né? tem que reverter tudo, porque a outra aplicação nova precisa desse dado que já está... E é muito complexo isso, porque de fato é isso. São stacks diferentes e, cara, como é que você gerencia tudo isso no final do dia? Né? E, obviamente, isso consome, bem, como você colocou, um tempo preciosíssimo, custo, né? Em vez de o pessoal estar mais focado no negócio e, cara, você ter plataformas que te suportam, né? Te deem mais autonomia e te otimize isso tudo num único lugar, né? Tem um desafio, que é o que a gente comentou mais ou menos em cima disso, é essa segregação, muitas vezes, entre time de produto / engenharia e time de dados e analytics, né? Porque para ter essa conversa, para chegar a isso tudo, você precisa juntar essa galera, né? E o que eu tenho visto em muitas situações é times de produto tem que ter o pessoal de dados ali, tem que ter o seu pessoal de analytics junto com o pessoal de produto. O time de analytics não pode ser uma entidade separada ali que vai ver de tudo. Não, faz parte dali do produto. Aí você tem múltiplos produtos, cada um sabe o que é, né? Aquela história de começar a ter não só você tem o PO, né? Mas você tem o Product Data Owner junto do PO ali, né? E a parte da engenharia do produto, do transacional, vamos chamar assim, junto dessa galera. Aí você começa a conseguir explicar e trazer esse valor. Isso vem muito da cultura, a gente começou a falar muito sobre trabalho de dados lá do Big Data, né? O pessoal ia no transacional, carregava aquela montanha de dados, fazia um DW e parece que ali é outro mundo, aí é só o pessoal do analítico que trabalha, etc. Existia um grande muro entre o transacional e o analítico, né? E a gente carrega um pouco dessa herança, sim, né? Até muito, hoje por causa muito. disso, né? E você falou desse uso, dessa curva de uso sobre a plataforma, Pedro. Eu tenho um caso, um testemunho próprio aqui, né? A gente teve um projeto numa empresa que eu trabalhei. Eu tinha um plano meio ambicioso ali, porque eu sempre fui muito entusiasta dos bancos não relacionais, né? Então, a gente começou a substituir alguns jobs por transações em tempo real, já com Kafka, etc. Acho que todo mundo começa por aí, né? Principalmente pela demanda que a gente teve nos últimos anos de transformação em microserviços. Então, você precisava ter uma comunicação assíncrona entre serviços. E aí, acho que todo mundo começa, pelo menos na arquitetura, a falar de Kafka por ali, né? E aí eu pensei numa forma que a gente conseguisse ter isso de forma estruturada e que não tivesse esse monte de dependência que você falou, de ter TL reverso, uma aplicação agora precisa consumir um dado que já foi para o analítico, etc. Então a gente fez primeiro um trabalho de arquitetura corporativa, de mapear as principais grandes entidades da companhia, né? Então, vou trocar as entidades aqui, os nomes para descaracterizar, mas vamos supor, se eu estou numa empresa de comércio eletrônico, eu tenho pedido, produto e, sei lá, entrega, né? E aí eu tenho uma grande entidade ali que são entidades de interesses corporativos que todas as cadeias de valor precisam, né? Então a nossa ideia era, vamos integrar tudo isso no barramento de evento corporativo, onde eu vou ter um documento não relacional que descreva essa entidade. Com isso a gente acelera a integração, né? E começa a substituir esses legados, esses jobs, etc. Consumo essa entidade e produzo essa, né? Aí entra o segundo step no aprendizado que você colocou. Pô, mas como é que eu vou produzir essas entidades? Pluga na base do legado, vamos fazer CDC, né? Aí começa o primeiro desafio, que você começa a ver que você precisa entender um pouco mais de dados para trabalhar com Kafka de fato como ele precisa. Beleza, você está fazendo CDC de um monte de tabela relacional. Você está subindo cada tabela de um tópico. Como é que eu leio esses tópicos que estão chegando
tempos diferentes para criar esses documentos não relacionais que têm informação de vários tópicos. Foi aí que a gente começou, descobrimos o KSQLDB, né? Inclusive com a plataforma da Confluent, né? E aí começa essa escala de você ter um aprendizado, né, sobre isso. E você começa a perceber que talvez o mundo não é tão colorido como tu parece, né? Não, isso aí, você viu que você falou exatamente a trajetória que eu tinha falado antes, né? Sim. Sem combinar. Vocês chegaram lá na parte do streaming, né? Ver essa necessidade. Aí, falando, né? Que eu falei só do Kafka Streams, algumas dificuldades, algumas barreiras de implementação, que às vezes a gente tem isso, né? Aí o pessoal da Confluent desenvolveu o KSQLDB, né? Que ele é basicamente um wrapper em cima do Kafka Streams para você fazer essa manipulação usando sintaxe SQL. Legal, muito legal. Aí agora tem o próximo passo disso, né? Que é o Flink, que traz essa mesma... resolve esse mesmo problema, vamos dizer assim, só que numa escala absurdamente maior, com uma flexibilidade e escalabilidade absurdamente maior. O Flink é a evolução do KSQLDB? Não, é um produto diferente. Ele tem é um outro projeto Apache, uma coisa completamente separada. Eu digo a evolução do conceito. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque ele é muito mais poderoso. Entendi. Entendeu? Resolve o mesmo problema, mas ele é muito mais poderoso. Então, é a direção que o mercado está indo, né? Tem um gráfico de adoção do Kafka e adoção do Flink, tirado da Fundação Apache, com 3 ou 4 anos de diferença. É absurdo. É exatamente igual. Eles seguem a mesma linha. Eles trabalham muito juntos. E aí você usa o Kafka como file store para o Flink, né? Eu faço um paralelo assim. Sistemas tradicionais, file system, mas você precisa ter um gerenciador de banco de dados ali, e aí você tem suas aplicações, beleza? 3 camadinhas ali. Pensa isso no mundo dos dados em movimento, né? Isso no mundo do dado em descanso. No mundo dos dados em movimento, a gente pensa no Kafka sendo a sua camada de storage, o Flink sendo a sua camada computacional, e aí as aplicações que você produz em cima disso, usando o Flink. E aí o Flink tem bastante flexibilidade de diferentes APIs, tem inclusive a parte do Flink SQL, você faz com a API com SQL, então tem essa facilidade de adoção, e aí com uma arquitetura que é infinitamente escalável, assim, escala ao infinito se você precisar. Mas é bem interessante, mas voltando para a parte técnica, é a evolução desse processo aí, né, que você estava falando. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Pedro, um ponto que eu tenho notado também, e é um desafio de quem usa a Kafka, que é a questão da gestão de esquemas. Porque eu ainda acho, como a gente comentou aqui, uma falta de conhecimento sobre o mundo Kafka. Então, o cara vai lá, usa o Kafka, põe o Kafka lá, começa a trazer dado via de banco CDC e tal. E aí não tem uma gestão de esquema, alguém muda, coloca um campo, acrescenta, tira. E aí isso, num médio e longo prazo, num volume de mensagens, isso torna um grande problema, né? Como é que você tem olhado isso? De novo, como você tem um olhar mais amplo, né? Eu olho muito um universo pequeno, mas você olha... Posso complementar? Porque acho que tem a ver com a pergunta.
Como que você vê no mercado hoje o modelo de governança da plataforma no mundo mais corporativo, mais enterprise? Porque acho que tem a ver com isso. Sim. Né? Então, como que eu faço essa governança para dar agilidade para os times? Só que o cara vai lá, ele olha, pô, que bacana, tem aqui um tópico que já está jogando no barramento a informação que eu preciso, vou pegar em tempo real. Amanhã o cara decide não mandar mais o campo e quebra a aplicação dele, né? Não, isso é bem interessante, porque a gente continua amarrando os assuntos, né? Então, assim, quando eu vou falar com o pessoal de dados, eu falo de esquema, é natural. Beleza, tá tudo certo. Não, precisa ter estrutura, beleza. Quando eu vou falar com o pessoal de desenvolvimento, tem que ter um trabalho de convencimento e a explicação do que é o esquema, para que ele serve, por que ele é bom, por que ele precisa colocar aquela etapa adicional ali. Pois é, né? E sabe o que é mais esquisito? Porque esse mesmo cara, ele não pergunta por que ele tem que ter um swagger da API dele. E por que no evento tem né? Porque não entende o conceito inteiro do ecossistema, porque está olhando o tópico como se fosse uma fila. Com esteroides, mas está olhando o tópico como se fosse uma fila que ele só vai usar para levar o dado, a mensagem do ponto A para o ponto B. Como se ele tivesse domínio das duas pontas, né? Exato, e aí é isso que você ter o esquema definido é uma assinatura de um contrato. Aí você garante, a qualidade do dado, a qualidade daquele evento que está sendo processado e o desacoplamento entre produtor e consumidor. Essa que é a parada. Não interessa quem produziu aquele evento. Se ele seguiu o contrato, eu vou conseguir consumir. Que no nível máximo de abstração, mesmo conceito de uma API. É isso aí. Né? Eu não preciso... Só preciso documentar quem vai consumir. Eu não preciso saber quem é. Né? E chegando no nível agora que a gente está tendo uma evolução do termo. Esquema, agora ele é uma parte só do que eles chamam de data contracts, de contrato de dados. Dentro do pacote do Schema Registry, todo o pacote de governança, falando específico da Confluent, né? O que você já consegue fazer agora, o esquema, o Avro, o Protobuf, ali, o tradicional, ele é uma parte desse contrato de dados que você tem ali. Você consegue incluir tags ali, tags de negócio, informação sobre business metadata que você coloque ali. Você consegue colocar regras ali dentro do esquema, na verdade, do contrato de dados. Regras condicionais, regras de transformação. Aí, quando o cara vai produzir o evento seguindo aquele contrato de dados, na hora que ele vai serializar, ele vai serializar seguindo aquele esquema e vai executar aquelas regras. Um exemplo. Você vai emitir um evento lá em um dos campos CPF, ok? É um campo obrigatório. E o CPF ele tem que seguir um formato, certo? Aí você pode colocar só número ou o formato que se adotou na sua empresa, etc. Vamos lá, validar o número de dígitos, ok. Eu coloco no meu contrato de dados que aquele campo CPF ele precisa ter X dígitos. Nem lembro quantos dígitos tem o CPF. Acho que são 3, 6, 9, 11. Ele precisa ter 11, ali, se não contar pontinho e o traço. Se não tiver, o produtor nem consegue serializar o evento. Nem vai para o broker, nem vai para o tópico. Ele já ali, você já trata. Entendeu? Então, não te gera... Assim, te economiza em rede, porque você nem mandou esse dado. Sim. Te economiza em processamento, te economiza do tempo lá do consumidor, que vai tentar processar aquele cara, vai ter que tratar aquele erro, voltar, pedir... Então, esse conceito do esquema já está evoluindo para essa história do contrato de dados. Na verdade, não está evoluindo, já evoluiu. Isso já existe na plataforma. Tá? Então, você pode já fazer esse tipo de coisa. Aí a gente está falando do contrato de dados. Aí você trouxe a história da governança desses caras. Né? Então, para você gerir isso, você tem o Schema Registry, que basicamente é o repositório ali desses esquemas. E aí você tem... Você pode colocar também nesse contrato de dados outras coisas. Por exemplo, regra de compatibilidade da evolução desse esquema. Então, você pode gerar novas versões desse subject e colocar, esse cara é
backward compatible, ou esse cara é forward compatible. Aí na hora que quem for serializar ou deserializar vai seguir essas regras, vai conseguir, por exemplo, deserializar com a versão antiga daquele esquema. Aí você consegue trabalhar isso, a sua estratégia para a atualização do produtor versus o consumidor. E aí você precisa ter uma ferramenta, você precisa ter uma solução. Isso aí, principalmente esse cara que é o Schema Registry, para você gerenciar os contratos de dados e os esquemas. Mas aí não só isso, expandindo nessa parte de governança, e quando a gente estava falando das coisas de ecossistema, né? Aí, por exemplo, a solução da Confluent. Hoje, eles não tem só o Schema Registry, a gente tem todo um pacote da governança de streaming lá dentro, que tem o Schema Registry, aí a gente tem, por exemplo, um catálogo que qualquer entidade dentro do ecossistema Confluent, ele gera metadados para dentro de um repositório, que é esse catálogo, aí esse cara se torna buscável ali, tanto por dentro da console da Confluent, quanto via API, que aí você consegue comunicar via API ou integrar com uma ferramenta terceira, de repente, de governança corporativa de dados, não só de governança dos streams. Então, você consegue fazer essa integração. Você tem aí toda essa parte de tagueamento, dos metadados de negócio que você consegue introduzir, etc. Que mais interessante nessa parte da governança? Acho que esses são os principais. Aí tem algumas outras coisas na solução que englobam aí, por exemplo, tem o Stream Lineage, para você ver a lineagem do seu stream, das suas pipelines. Faz parte desse pacote de governança. Então, você consegue olhar, ver da onde o dado está vindo, quem está processando ele no meio, quem está consumindo, para onde esse dado está indo, etc. Você consegue visualmente olhar isso aí. Né? Então, tudo isso engloba toda essa história de governança para você saber o que aquele dado significa, aquele dado que está percorrendo, e qual que é o contrato que quem vai produzir e consumir concordou em seguir, como eu encontro esse dado, aí informações extras ali nos metadados para saber quem está usando, o que significa, etc. Então, tudo isso são componentes que juntos dão recurso para fazer essa governança. Né? E ainda sobre governança, Pedro, aí não tanto sobre produto, mas processo, como que você tem visto no mercado os times se organizando para isso? Porque com os times cada vez mais segmentados como produto, né? Dificilmente você tem essa visão horizontal de por exemplo, dos eventos corporativos e como que eu evito, por exemplo, que eu olhe lá no meu lineage de dados que está indo para o barramento, que, sei lá, eu tenho 2 produtos streamando dados de clientes porque eles estão com contratos diferentes, por exemplo. Como que eu faço isso? Você ainda vê muito modelo de centro de excelência, um COE que cuida disso? Como que as pessoas têm se organizado isso que você tem visto no mercado? Normalmente quando você fala de um mesmo dado, por exemplo, você deu o exemplo do cliente ali. Normalmente esse mesmo dado ele vai estar pertencente a um produto. Então você tem de repente aquela história do Product Data Owner que a gente comentou antes. Né? Então ele vai fazer parte de um domínio. Se você tem esse mesmo dado no outro cara, esse dado não deveria estar naquele outro domínio. Aquele outro domínio deveria estar tirando vantagem desse dado que já existe. Como que ele descobre que esse dado existe antes de criar o novo ou de duplicar essa solução? É tendo uma solução de governança, aí, né, uma plataforma que tem disponibilidade. Aí você vê... É o lance da plataformização, né, que a gente fala. Então, você tem que ter uma ferramenta para times de engenharia, times de produto, etc., ser self-service, para ele olhar. Antes de eu criar, eu vou olhar se já existe. Eu procuro, vejo o nome, vejo o que é, tenho acesso, não tenho acesso, solicito acesso. Você tem que estabelecer essa cultura, né, de reutilização quando você tem uma plataforma moderna. E para isso não é só produto. Né? Tem que ter uma cultura e tem que ter dono dessa plataforma. Né? E aí forçar essa reutilização, essa cultura, mas com o suporte da plataforma. Mas normalmente você tem um time que cuida dessa plataforma. E é engraçado que, falando de Confluent, né? Tem diversos perfis que eu vejo que quem toma conta dessa plataforma, e é engraçado como que a solução fica depois, dependendo de quem cuida. Né? Tem lugar que é só o bom e velho admin lá, que hoje é SRE, o lugar chama de um nome, mas cuida dali e o cara assim, eu sou infra. Beleza.
Essa é uma coisa. Tem lugar que eu já vi... Aí tem o DBSRE, que muitas vezes o Kafka cai com o pessoal de DBSRE, né? Que é um negócio interessante, trazendo para quando eu comecei a estudar mais Kafka, o conceitual, etc. E aí, por isso que eu insisto com a história de o pessoal ver o tópico Kafka como fila. Um tópico Kafka é muito mais uma tabela de banco do que uma fila. Então, o dado está persistido ali. Então, o pessoal precisa entender isso. Então, muitas vezes, a sustentação do Kafka cai com o time de DBSRE. Isso. Eu já vi casos que é o time de corporativo, entre aspas, de dados que cuida da plataforma. Aí você tem toda uma cultura mais voltada para dados, mesmo o transacional usando ali o Kafka. Então, depende da cultura da empresa, quem que é o dono da plataforma de dados, né? Da plataforma de streaming, ali no caso. Né? E aí a plataforma fica com a carinha do dono, né? O filho sempre fica com a cara do pai, né, Ron? Ô Pedro, até você trouxe aqui essa questão que você citou ali, que pensando no Flink, né? O Kafka sendo o banco, na verdade, e o Flink consumindo o dado do Kafka, como se fosse um banco. O Kafka sendo o storage mesmo, storage, né? Perdão, storage, não um banco. Mas tem uma... eu já li lá fora, inclusive até acho que tem o Jay Krebs, eu acho que até escreveu um artigo algum tempo atrás sobre essa questão do Kafka ser um banco, né? E aí, obviamente, já tem aí... eu já até vi, acho que se não me engano, o New York Times, se eu não estou enganado, o New York Times usa o Kafka como um banco. Você vai consumir uma notícia dos anos 60, quem está entregando é o Kafka, não é o banco e nada, né? A bela janela de retenção. Assunto polêmico. É um assunto polêmico, exatamente. Mas vira e mexe esse tema vem à tona. Pô, mas o Kafka é um banco... Na minha opinião, acho que não, mas eu não sei como você olha, como é que você tem visto essa discussão, cara, enfim. Eu pessoalmente não tenho opinião formada. Eu gosto dessa conversa, acho interessante. Agora você me fala, o que é o binlog de um banco? O que é o readlog de um banco? Ele não é um streaming de dados? Não tem como dizer que não. Ele é um log imutável. O que é um tópico Kafka? Ele é um log imutável. Exatamente. É isso. Entendeu? Então aí você começa a pirar na brincadeira. Entendeu? Aí o tópico fica ali como ele se fosse o binlog, readlog, cada banco chama de um jeito, né? Do banco. E aí você tem que ter... Aí quando você bota o Flink na jogada em cima, aí você olha a API do Flink SQL, você bota em cima... E aí? É que aí entrando bem... Mas assim, aí você tem outras discussões de tipo de como é a manutenção de uma arquitetura de um Kafka, que é isso quando você está falando de componente, você gerenciando isso, a trabalheira que dá, etc. Aí você fala de custos e aí vai embora. Mas os conceitos... É uma conversa interessante, conceitualmente. Sim. Minha cabeça já explodiu aqui, porque quando a gente fala do readlog lá do banco... Ele é um streaming de um log imutável, mas ele tem um formato muito mais parecido com a lista ligada, porque ele tem dependência de sequência, do que um streaming, né? E acho que, mas assim, de questão de log e de persistência, não tem muita diferença. Né? O detalhe ali é a camada de cima ali, né? Então, mas aí dá pra ir. Eu já antes até de eu estar na Confluent, quando eu estava na IBM ainda, eu vi o pessoal de serviços lá fazendo um projeto para um banco médio porte lá, indo nessa direção. Modernizando tudo, tirando coisa de mainframe, tirando coisa de outras coisas e jogando tudo no Kafka. Não parece meio... Sim. Eu não sei se eu faria. Eu provavelmente não faria. Eu quero polemizar agora, isso vai virar um corte. não é meio esquisito você fazer uma consulta para pegar uma mensagem em Kafka lá daquele meinho ali? Não é mais bonito usar um NoSQL para fazer isso? Polêmica! Por quê?
Não sei, cara. Pode ser paradigma meu, né? Pode ser. Assim, e aí voltando do que a gente falou lá no começo. O Kafka é flexível o suficiente, poderoso o suficiente para a gente estar tendo essa conversa. Exato. É o que a gente falou lá no começo, da versatilidade, né? Ele não foi desenhado para isso, não foi pensado nisso, mas olha onde chegou, olha o nível da conversa, para onde vai, né? Claro, o banco, qualquer que seja, você pode fazer o mesmo argumento para um banco relacional também. Ele foi desenhado para isso, foi para você extrair o dado daquele jeito, né? Eu falei o NoSQL mais pelo formato semelhante, né? Sim, mas não foi desenhado para isso. Então, nas minhas convicções arquiteturais, eu provavelmente não faria dessa forma, por esse motivo, né? Mas tem gente que vê dessa forma e que acha que o Kafka tem capacidade para isso, para fazer essa função. Tem, né? Mas eu provavelmente, pessoalmente, não faria. Mas... É que aí entra naquele velho, nem tudo que é possível você precisa fazer, né? Como arquiteto, a gente sempre diz, mas dá pra fazer. Tá, mas nem sempre deve, né? Mas você tem toda a razão, Pedro. Se a gente está discutindo isso é porque alguma coisa tem, né? Então... Um outro ponto que eu queria trazer aqui, Pedro, falando aí de ecossistema e plataforma, claro que quando você pega as digital natives, que já nascem pensando nuvem, é um cenário. Agora, você tem ainda muitas empresas que têm um legado, né? Ainda tem banco que está no on-premises e está fazendo migração para nuvem, ou quer ter o híbrido. Banco monolítico com dado da empresa inteira. Exato. E, obviamente, o desafio é potencialmente maior, né? Porque você tem que ter um legado ali que tem né, informação que você precisa reter por questões regulatórias. E, ao mesmo tempo, você tem que ser ágil porque você tem uma aplicação que você quer lançar rapidamente, aí você já pensa, obviamente, na nuvem para isso. Só que você tem como é que você gerencia isso, que é o grande desafio, né? E aí, eu acredito que plataformas nesse sentido, e obviamente a Confluent, podem ajudar muito esse processo, né? E aí eu queria ver o que você tem visto no mercado, como é que as empresas têm olhado nesse sentido, como é que tem sido a adoção, enfim. Botar o chapeuzinho um pouco de Confluent aqui, né, para falar um pouquinho do que a Confluent fez e aí meio nessa jornada aí, né? Porque aí lá, depois do Kafka sendo criado, etc., a Confluent, eles fizeram a versão Confluent Platform, que seria a versão autogerenciada, que você instala lá, se quiser rodar no Kubernetes, você gerencia, isso pode estar no bare metal, no seu data center, ou jogar nas suas VMs, Kubernetes, na sua cloud, etc., você vai gerenciar esse cara. Uma outra coisa que eles fizeram foi fazer o Confluent Cloud, que não é simplesmente pegar o Apache Kafka e botar como um serviço gerenciado. Não, o pessoal rearquiteturou tudo para ser um serviço Cloud Native. E aí te questionou uma coisa, falou assim, o pessoal vai para a nuvem. O que é esse ir para a nuvem? É tu fazer um lift and shift das suas coisas, ou você modernizar para ter as suas soluções seguindo ali os 8 paradigmas, as 8 regras de ser um serviço nativo da nuvem. Né? São coisas distintas. Completamente. O que a gente sempre usa de termo aqui no podcast é a nuvem como data center de luxo. É isso. Então, e ali é só um parênteses, só pegar um gancho rápido nessa questão. Eu tenho escutado muito, mas muito cliente reclamando do custo da nuvem. Muito. Né? E eu acho que, em partes, são cenários como esse. O cara fez um lift. Não tem a dúvida. E aí, obviamente, ficou muito mais caro. Você tinha uma casa sua, eu sempre uso esse exemplo. Você tinha uma casa sua. Aí alguém te falou que morar no hotel era mais legal. E você não se adaptou. Você pegou todas as suas coisas e foi morar no hotel. E agora você está reclamando que a conta do hotel tá cara. É isso, entendeu? Uma ótima analogia. Não, mas aí por que eu trago isso? Porque a história fazendo a ponte com a solução do Confluent Cloud, que exatamente não é um lift and shift. Foi feito todo um trabalho de arquitetura
E aí, para ser um sistema realmente nativo na nuvem, multi-tenant, etc., que aí eles colocaram um nome disso, que é Cora. Aí saiu um white paper ano passado explicando toda a arquitetura, etc. Quem quiser conhecer mais a fundo, é bem interessante a arquitetura. Né? E aí, essa história com que a Confluent, a visão da gente de ajudar as empresas nessa modernização. É ter essas duas ofertas para ajudar nessa ponte e ter essas duas ofertas de uma forma que a experiência entre elas seja muito parecida. Eles gostam de falar que é igual, mas é parecida. Que rode em qualquer lugar. Então, você pode rodar lá no teu data center, ali no teu quintal. Aí você pode estar se você fez o lift and shift para a sua nuvem, você pode estar ali. E aí você pode também ter o Confluent Cloud, que eu gosto de falar que é o mais próximo de um Kafka SaaS. Né? E aí prover mecanismos de você facilitar a comunicação entre esses caras. Então, você ajuda nessa ponte para essa modernização, de você sair do teu legado ali com os conectores. Aí, esses conectores também você pode gerenciar, ou a gente também oferece os conectores gerenciados para você jogar, de repente, para um outro sistema intermediário ali, que aí você ainda gerencia, mas que você não está preparado ainda culturalmente, etc., para utilizar uma solução dessa como serviço, e aí depois você seguir nesse passo. Né? Então, você tem essas etapas de modernização e você pode seguir dessa forma. Não precisa ser uma mudança muito radical, que às vezes a empresa não está nem preparada para usar um SaaS. Né? Usar um serviço 100% gerenciado. Não tem ferramentas de observabilidade que são necessárias ali. Não sabe fazer observabilidade de um sistema 100% gerenciado, porque são outras coisas. A Confluent Cloud não fala quanto que está a CPU do broker lá no Confluent Cloud. Não vai falar, entendeu? São outras métricas, outras coisas, outros alarmes que você precisa ficar de olho. Aí falou a história do custo, né? Alguém falou a história do custo. Então, você tem que ficar de olho em outras coisas para você não ser pego de surpresa de custo de Confluent, do custo do seu cloud provider. Tem que observar isso daí. A gente um outro paradigma. É uma outra coisa. É um outro paradigma. Você não vai mais monitorar a máquina, você vai monitorar a transação. É isso. Que é isso que vai afetar o teu negócio do ponto de vista de observabilidade e é o que vai gerar o teu billing. Né? Não, e tem umas métricas, o pessoal que vai para a nuvem falando de custo ainda, 70%, se eu não me engano, acho que o número é mais ou menos isso que o pessoal fala, de custo de nuvem, rede. Uau, não sabia disso. Rede. Porque aí o pessoal vai, não, faço lift and shift de meia dúzia de coisas, umas coisas ainda eu deixo de fora. Isso. Você já viu quão é caro para você tirar o dado de um provedor de nuvem? É absurdamente caro. Então, o cara lá, aí você tem uma área lá que os caras querem ser moderninhos, fazem um lift and shift, joga lá para umas VM, sei lá onde. Aí sobe e desce o conteúdo do banco todo dia. Para jogar o dado para um provedor de nuvem, beleza, é baratinho. Ele fala assim, manda, agora vai tirar. Aí você também não tem um planejamento em relação à região, não sei o quê, um tá aqui, o outro tá lá. Muda de região o seu dado para você ver quanto que custa. Você vai, assim, e às vezes demora para entender essa conta. Aí aquilo fala assim, tá caro. Nuvem é caro. Aí sai da água pro vinho, né? Da mesma forma que ele foi sem critério, sai sem critério. Exato. Né? E aí você tocou num outro ponto também que eu achei interessante, Pedro, e aí voltando àquela questão do processamento. Você acha que o Flink ele pode ser um potencial substituto do Spark? Ou você acha que eles polêmico. São complementares? Pô, você já perguntou se o Kafka é banco. Agora você está colocando uma camada de processamento de banco com o lado Flink. Você está arrumando... Pô, Pedrão, Não, assim, as coisas sempre podem ser complementares. E aí tem 1000 motivos. A gente não vai falar só de produto. Né? Você tem que falar... Eu gosto de pensar assim, você tem que falar da cultura da empresa, qual tipo de profissional que você tem da empresa. Então, não vou
chegar a tomar uma decisão arbitrária dentro de um cenário e trocar 6 por meia dúzia e eu não tenho gente para operar aquilo. Não tenho gente que sabe a tecnologia. Então não dá. Então, todas essas decisões, todas essas coisas fazem parte desse tipo de decisão. Mas agora pensando conceitualmente e até um pouco tecnicamente, assim, soluções como o Spark, você faz a transformação no downstream, lá perto do destino do dado. Quando você usa uma transformação, não vou nem ficar falando exatamente do Spark, mas quando você faz uma transformação lá no downstream, você tem o seu dado transacional, exemplo, você tem o seu dado transacional circulando no Kafka, eu quero jogar esse dado para um Analytics. Aí, beleza, esse cenário, aí você faz essa transformação lá bonitinha, lá, faz seu medalhon, bababá, ok, legal. Aí você tem um segundo caso de uso que agora eu preciso pegar esse meu dado do meu transacional e fazer uma transformação, muitas vezes muito parecida ou até a mesma para fazer uma integração com outro SaaS que eu criei. Aí você já duplicou a história. E sobe EMR. Sobe máquina lá do Spark. Aí você precisa de um terceiro. E aí isso vai crescendo. Aí você vai gerando, aumentando a complexidade, aumentando a duplicidade da transformação, muitas vezes do dado, aumentando o custo, etc. A ideia de trazer do stream processing aí, e é isso muito possível pela capacidade de ferramenta com o Flink, é você fazer o shift left, que eu falei um pouquinho no início. É trazer essa transformação, esse enriquecimento do dado mais próximo da fonte desse dado, porque aí esses streams de dados eles já vão estar saindo mais próximo de informação, já vão estar saindo enriquecidos. Então, na hora que eu vou mandar para Analytics, que eu vou mandar para aquele SaaS que eu dei de exemplo, etc., esses caras vão plugar no mesmo tópico ali. Aí eu boto um conector que pode fazer o sync direto no destino. É isso. Aí você pode botar 3, 4, 5 conectores naquele mesmo tópico. Aí, então, o dado já está ali. E a transformação já está feita. Então, é um lugar, é uma transformação que eu tive que implementar, que eu vou ter que administrar, que eu vou ter que tomar conta. E aí eu já entrego esse dado rico. Já entrego a informação ali para onde quer que seja o destino. Então, essa é mais ou menos a direção que a gente está vendo. Ou seja, isso num cenário de dado em movimento, cara, isso pode trazer um valor interessante, né? É claro que não se aplica a todos os casos, mas eu imagino que cenários específicos pode ser muito interessante isso. E aí, pensando no Flink específico, o Flink roda em modo streaming e você pode fazer o batch também. O mesmo cara que você escreveu. Entendeu? E esse é o lance do streaming, é o core do Flink, é o processo principal. Eu posso fazer batch utilizando o Flink em cima de sources que são streaming. Desde que eu esteja na minha janela de retenção. Mais ou menos. O Flink você consegue não só ler do Kafka, você consegue ler de outras fontes também. Ah, entendi. Eu posso então, isso é mais maravilhoso ainda. Que eu posso enriquecer o dado que está vindo por streaming com outros sources e entregar um outro tópico. Aí vai depender de qual API do Flink que você está utilizando, etc. Tem outros fatores, mas de forma geral, sim. Né? Aí Spark, você tem o Spark Streaming e o Spark. Aí você também pode fazer streaming com o Spark, só que o streaming do Spark não é streaming, é microbatch, aí você tem algumas diferenças aí. E aquela história que eu falei, você vai estar fazendo isso no downstream, lá na frente. Né? Depois que você tirou o dado da plataforma, depois que você tirou o dado do Kafka, por exemplo. Né? Então, tem algumas coisas, tem bastante conversa, mas claro, cada cenário é um cenário, né? Você tem que avaliar. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É isso.
Agora eu quero meu show. Posso fazer pergunta polêmica agora? Baseada na sua? Opa! Você acha que numa arquitetura moderna, onde você não tem limitações de legado, cloud native, etc., é uma tendência que a gente trabalhe somente com dados em movimentos e as bases de produtos transacionais seja minha única fonte de dados estáticos ali? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito agora, por exemplo, até em Analytics, essa substituição de Data Lakehouse e próprio Big Data que a gente falava antes, por cada vez mais plataformas que não vão acumular dado, vai ser metadado, então o cara vai fazer análise sempre baseada em metadado, e que isso pode vir, ele pode fazer estudo no metadado e usando uma estrutura de dados em movimento, por exemplo, ter esses insights em tempo real, economizando storage, etc. Você acha que o caminho, a evolução natural de uma arquitetura de dados, tanto transacional e analítica, vai por aí? A resposta clássica da arquitetura, né? Depende. Não me decepcionou. Eu estava esperando isso. Assim, gosto de dizer que sim, adoraria dizer que sim, é isso aí, é tudo dado em movimento, afinal de contas eu trabalho na Confluent. Mas por que eu vou fazer um relatório, por exemplo, um dashboard que eu preciso de dados de uma semana ali para tomar uma decisão, por que eu vou precisar fazer assim em streaming? Né? Tem situações de negócio que é isso, eu não preciso ficar acompanhando a evolução do meu dashboard durante uma semana para saber qual que a decisão vai ser tomada. Muitas vezes. Tem situações que sim, eu quero acompanhar a curva que está acontecendo ali durante essa uma semana e ali tomando decisões on the fly para... Entendeu? Aí é movimento. Mas se eu vou tirar o meu relatório de vendas do consolidado de X, não precisa. Não precisa. Entendeu? Então tem... Depende. Casos e casos. Casos e casos. Mas o que acontece é o seguinte. Hoje, independente da indústria, etc., todo mundo espera o que a gente chama de experiência Netflix. Né? Netflix. Você mal clicou em um seriado, o negócio já mudou, já tá te dando sugestões baseadas naquele um clique que você fez. E junto com outros cliques e seu histórico, e já vai mudando ali e já vai te dando. Hoje, todo mundo quer isso. Netflix, Kafka com Flink. Tem, inclusive, o time de dados dele, eles têm uns vídeos no YouTube bem bacanas do como eles fazem. Mas, independente do negócio, está todo mundo assim. O banco, você olhou um tipo de produto, avaliou um empréstimo ali, aquela sequência que você fez ali, o aplicativo já tem que te sugerir uma outra coisa, na hora. Entendeu? O que é isso? É o streaming, eu fazendo um analytics em tempo real e devolvendo essa experiência rica para o usuário. Ou tendo uma tomada de decisão rápida em tempo real. Isso é o streaming com Mas só complementando, Ron, é que eu tô pensando mais na nossa cozinha de TI do que exatamente no caso de uso de negócio, porque o caso de uso de negócio não tem como refutar o teu argumento de que, por que eu vou ter um streaming para fazer um relatório que eu vou precisar dele uma vez por semana? Mas quando a gente olha para nossa cozinha de TI, esse relatório que é gerado uma vez por semana, geralmente por trás das cortinas, eu tenho um batch noturno que pega todo dia esse dado da base transacional, leva para um data lake, para a camada raw, que vai ter um outro processo que no outro dia vai enriquecer esse dado. E aí depois de uma semana ou D+5, o cara vai lá e pega o relatório plugado no data lake com um monte de processo que rodou por trás para fazer isso. E que de repente eu poderia economizar toda essa catraca aqui, tendo uma janela de retenção num Kafka plugado na minha base transacional, coloca um Flink, como você falou, e o cara usa uma janela de retenção de 7 dias e beleza. Eu resolvi o problema do cara matando 10 pipelines de dados que geralmente eu tenho para conseguir fazer só a entrega de um relatório de 7 dias para o cara. Entendeu? Então, é interessante esse questionamento. Eu tenho cliente que fez isso.
Eles faziam lá usava o Kafka, todo o dado transacional, e tudo eles jogavam para um S3, e aí do S3 tinha toda uma pipeline para tratar esse dado e etc, manter ali, blá, 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 blá. Tinha uma série de camadas, até aí para usar umas coisas com Redshift, etc, um monte de coisa. Eles falaram assim, não, eu tenho ferramental aqui que eu consigo ler direto do Kafka. Aqui. Então, eu vou aumentar o meu tempo de retenção dos meus tópicos e é muito mais simples de eu conseguir ler lá do Kafka. Eles fizeram isso. Quantidade, o tanto de grana que eles economizaram com o resto da conta deles na cloud versus o que eles começaram a gastar a mais, no caso da Confluent Cloud, porque eles começaram a gastar mais com storage ali, né, por causa desse tipo de retenção, foi ridículo. Eles economizaram muita grana nisso. Mas assim, porque tem que botar na conta essa história toda. E você tem que ter ferramental e capacidade técnica no time para conseguir tirar esse dado do Kafka de forma eficiente. Né? Aí aquilo que a gente falou, na tomada de decisão, você tem várias coisas que não é só produto ali para fazer essa tomada de decisão, né? Do que vai entregar. Mas eu não vou dizer que é uma tendência, mas eu digo que tem gente fazendo. Com sucesso. Isso. Chegamos a um consenso, Ron. Depende mesmo. Cara, um outro ponto que você comentou aqui, é que me veio na memória uns anos atrás. A gente estava trabalhando num projeto e determinado cliente que usava mainframe, acho que ainda usa mainframe. Obviamente, a gente sabe que mainframe, MIPAGE do mainframe é muito alto, caro, né? E esse cliente estava querendo usar o Kafka para diminuir a MIPAGE. Mas, obviamente, o pessoal que gerenciava o mainframe botou todas as barreiras, né, todas as condições ali e não teve alguém que peitou o projeto e a gente... Enfim, o projeto não andou para frente. Mas eu entendo, pelo que você falou também, que, cara, isso poderia ser muito interessante num cenário que ainda tem muito cliente grande que usa mainframe, né? Sim. E o Kafka ser uma forma de, além de acelerar o acesso àquele dado, você trazer uma redução de custo gigantesca num cenário como esse, né? Sim. Eu, particularmente, mas por questões de território, onde eu cubro, que tipo de cliente que faço, eu não trabalho diretamente muito com modernização de mainframe, cenários. Mas a gente tem lá, dentro da Confluent mesmo, esse cenário. Você tira, por exemplo, você joga lá um conector do MQ lá no mainframe, conector Kafka do MQ lá no mainframe, que aí tira esse dado de lá, e aí você processa esse dado fora. Curiosidade, tem conector CDC para DB2? Toquei num ponto profundo agora, hein? Nativo suportado pela Confluent, não. Tá? Aí tem alguns parceiros que desenvolveram. Né? Então, aí tem algumas soluções aí. Tem alguns que vêm à mente aqui, mas que conseguem extrair o dado. Tá, mas aí tem a S400. Mas aí tem para MQ, coisas, por exemplo, que eu posso fazer esse desenvolvimento lá dentro, jogar no MQ e levar... O do MQ tem o próprio próprio da IBM. Para funcionar no mainframe, se eu não me engano, tem que ser a versão da IBM, porque a Confluent tem um suportado também da Confluent para MQ, mas eu acho que não funciona no mainframe. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Tá? Eu acho que aí tem que ser o da IBM. E aí, mas aí o lance você tira esse dado de lá e aí processa fora, em vez de ficar fazendo query lá no mainframe e gastando MIP, como o Ron estava falando. Né? Então, esse é um cenário de modernização aí que é bem comum de utilizar o Kafka para, assim, acho que a gente falou algumas vezes, de fazer essa ponte de legado para uma solução mais moderna, etc. É bem comum de usar o Kafka e aí as soluções da Confluent junto por causa disso. Por quê? Porque aí você não precisa fazer os Big Bang da vida. Você coloca isso, aí você começa a tirar esse dado ali do legado. A gente falou do mainframe, mas é o caso de você usar o CDC também.
Sim, Você falou do monolitão ali do banco. Eu conheço casos, eu já, inclusive, já trabalhei com um caso parecido, de empresas que tem lá um grande monolito no DB2 e ela, via o CDC da própria IBM, ela cria uma base de leitura numa baixa plataforma. Sim. Né? E a partir dali você destrava a conexão com o mundo, né? Você faz um CDC direto com uma baixa, né? E aí você só ganha o problema de persistir o dado de volta depois direto no DB2, mas você consegue tirar o dado de lá de dentro de uma maneira muito mais fácil, trabalhando com a baixa. Né? Sim. Enfim, mas pensando nesse cenário de modernização, muitas vezes você nem quer mandar o dado de volta, né? A ideia é quem está produzindo esse dado lá no mainframe também é o teu cobalzão lá, né? Às vezes. Sim. Né? Mas, cara, esse é um problema. Eu sempre, na empresa que eu trabalhei anteriormente, tinha que lidar com esse monstro lá, que era o mainframe DB2, né? E o maior problema de você estrangular um monolitaço, um RP gigante, por exemplo, que está rodando no mainframe, é a volta do dado. Porque você não consegue fazer o Big Bang e modernizar o mainframe inteiro. Então você fala, não, eu vou pegar o módulo de compras e vou fazer ele na nuvem, bonitinho, moderno, etc. Eu tiro o dado de lá, gero a informação de compras, só que eu tenho um outro módulo do RP dentro lá que depende do que foi processado fora. Então, esse é o maior problema que você tem para estrangular. Mas faz parte do processo, né? Aí cada vez menos informações, menos dados você vai ter que mandar de volta. Né? Deveria ser assim, conforme vai estrangulando, menos. Né? Exatamente. Essa é o mundo feliz, né? Cara, é o paraíso do arquiteto. Pedro, outra coisa. Num cenário que o cliente quer plugar a aplicação direto no Kafka, em vez de ter tem um cenário que o cara tem lá o banco lá que faz o CDC, mas tem cenário que o cara quer plugar a aplicação direto no Kafka, enfim, para pegar o streaming e tal. Nesse cenário tem muita complexidade do ponto de vista do cara adaptar a aplicação para falar com o Kafka ou também, bom, se aplica a velha resposta, depende. Né? Depende. Não, brincadeira. É porque muitas vezes vai ter que mudar conceitos arquiteturais mais amplos para você chegar a isso. Porque aí não é só, em vez de eu colocar mandar uma mensagem para uma fila do Rabbit ou fazer um insert no banco, eu vou colocar num tópico Kafka. Não. O que é aquele evento? Aquele evento representa aquela escola. Porque não é uma mensagem qualquer que eu vou jogar. Não, você precisa entender se aquela parte que está produzindo aquele evento, o que é a estrutura daquele evento, aí, de forma ideal, ter o seu esqueminha definido, etc. Então, muitas vezes, você tem que ter esse trabalho de mudar, às vezes, aquele módulo ou aquele microserviço para ser orientado ao evento. Né? Não é só ele jogar uma mensagem numa fila. Não é isso que ele está fazendo. Né? Pode fazer? Pode. Né? Vai ter um certo esforço ali de desenvolvimento, beleza. Mas o ideal é você dar um passinho para trás e entender o que aquele pedaço de código que ou está fazendo um insert no banco ou está jogando numa fila, se faz sentido aquele cara ir para um tópico Kafka. Né? Eu costumava se quiser fazer direito, né? Eu costumava dizer, tem que ter um trabalho de arquitetura. E não é nem só arquitetura de solução, mas arquitetura corporativa para dar um pouco desse direcionamento, sabe? Só uma dizer que você tem que pensar muito, ele tinha acordado com esse meu time anterior, que cara, você vai usar o Kafka para um tópico que é de interesse corporativo. Então, é o resultado, o processamento daquela entidade que foi produzida como resultado daquela aplicação. E aí sim, beleza, agora isso pode ir para o financeiro, isso pode ir para tal lugar e tal. Então, isso vai para lá. Né? Se você vai usar isso para gerar fila dentro da tua própria aplicação, usa uma porra do MQ, usa um PubSub, etc. Né? Mas você falou um negocinho. É a entidade que aquela aplicação gerou. Isso. Tem que ser baseado na entidade, naquele dado, não na aplicação que gerou. Exatamente. Tem que ser completamente independente de que aplicação gerou. Até porque você pode ter a mesma entidade sendo gerado por outras aplicações, eventualmente. E aí, por isso que o lance do esquema é importante, e por isso que
às vezes, padrão de nomenclatura do tópico é importante. Sim. E por isso que tem gente que gosta ou argumenta do lance de colocar diferentes tipos de eventos no mesmo tópico, mas eu, pessoalmente, falo assim, não, a prática, um evento, um tipo de evento, né? Um esquema, um tópico. É isso. Imagina uma situação de omnichannel, por exemplo, onde você tem vários canais produzindo pedidos de compra, por exemplo, né? Então, você não... O espelho da tua entidade que você está produzindo para colocar naquele tópico de pedidos não pode ter a cara de quem produziu, tem que ter a cara do pedido. Exato. Né? Você pode até ter um tópico lá que é o source, um flag, para que você saiba de quem produziu. Dentro do teu esquema, você falou que você fala quem que é a source, porque isso é importante pro teu negócio, beleza. Mas o pedido é o pedido. E ele tem que produzir daquele pedido, independente de quem produziu. Porque amanhã você pode trocar o seu PDV, você pode mudar a coisa, ter mais canais, etc. E isso não tem que alterar quem está processando o pedido do outro lado. Né? Exatamente, é isso aí. E aí entra mais uma decisão arquitetural do que simplesmente gravo ou não gravo no tópico, né? E aí entra aquela governança, não, cara, isso vai pro Kafka, ou não, isso aqui, beleza, isso aqui você põe no MQ. Isso aqui é comunicação dos teus microserviços para uma demanda da tua cadeia de valor. A outra cadeia de valor não precisa saber que você está mandando uma mensagem de um microserviço para o outro. Mas o processamento total da tua aplicação da tua cadeia de valor vai gerar um pedido. Isso pode ir para o Kafka, né? E essa visão estratégica cultural que é difícil da galera entender, cara. Isso é muito difícil. Nessa de comunicação de microserviço, o que eu vejo bastante o pessoal usando, e eu acho bem interessante a utilização, é usar os tópicos como um controle, vamos dizer, um canal de comunicação entre a boa e velha máquina de estado. Sim. Então você tem o seu tópico pedido iniciado. Aí você tem o seu tópico pedido em análise, aí você tem o seu tópico pedido processado, você tem o seu tópico pedido enviado. E aí de cada ponta você tem microserviços que lidam com cada estado da sua transação de negócio. Sim. Legal? Legal. Aí o pessoal começa a plugar conectores em cada um desses tópicos e aí você consegue fazer um dashboard de controle de ponta a ponta de como que tá as suas transações. Um pipe, de fato. Você consegue monitorar ali a tua pipeline. Onde que está meu gargalo? Está entrando muito pedido iniciado e tem muito pedido sendo rejeitado. Aqui, sei lá qual o motivo. Aí você consegue ter essa visualização, juntando, aí voltando, dando a volta de novo lá para o início da conversa, o transacional e o analítico trabalhando junto. Sim. Eu gosto muito dessa discussão da modelagem do dado e dos tópicos, né? Que da mesma forma você poderia ter também um tópico único de pedido com a flag de estado. Sim. E aí eu poderia ter vários microserviços olhando para o mesmo estado, filtrando por essa flag. Isso. Só que aí cada microserviço ia ter que ler todos os estados aí você tem overhead, aí você tem overhead de processamento. Leio e descarto. Leio e descarto. Aqui, esse é o meu. Isso, e velho. Então, dependendo... Não, depende. Depende. Muito bom, muito bom. Cara, infelizmente a gente tá chegando no fim do nosso tempo aqui. Sério? Talvez já. Parece que, cara, pois é. Foi rápido. Caramba. Foi muito rápido, mas porque foi muito produtivo. Ainda tinha mais umas 10 perguntas. Acho que tava só no início pois ainda. É. Só que, pois cara, é, eu tava empolgado aqui, porque tinha um monte de pergunta aqui na cabeça. Pois é. Eu queria que você, pra gente fechar bem, Pedrão, desse o que você dá de aconselhamento para quem tá se interessando pelo assunto Kafka, ou tá lá naquele iniciozinho que a gente falou, que é natural, não se sinta mal pelo nosso bullying que a gente fez sobre as más utilizações do Kafka, se você está usando assim. Faz parte, todo mundo passa por essa escala de aprendizado, né? Sim. O que você diria aí de recomendações para quem está nos ouvindo? Falando de Kafka, até não vou nem explorar muito a história do Flink, de processamento stream, os esquemas. Invista nesse trabalho antes, dá um passinho para trás, avalie ali, defina seus esquemas, como que vai ser o trabalho de enforçar os esquemas desde o início. É muito importante pôr um esforço nisso. Vai parecer chato, trabalhoso, mas vai valer a pena. Assim, quando o negócio escalar, você vai ver que vale a pena.
Assim, vai garantir uma qualidade dos teus eventos, a qualidade do teu dado, vai te ajudar com o desacoplamento entre produtor e consumidor de um problema que hoje você pode não enxergar, mas que vai vir lá na frente, na hora que mudar a estrutura do teu dado, esse problema vai vir lá na frente. Na hora que quebrar o primeiro consumidor e o negócio parar, você vai ver, não, vou ter que achar quem que é o cara lá que produziu isso. Assim, gasta um tempinho planejando isso. Assim, eu acho que isso é uma boa mensagem para deixar aí. Boa. Ron, alguma pergunta final para o nosso convidado mega especial? Uma só. Uma só? O Ron é fã da história dos esquemas, era a pergunta que ele ia fazer, eu já entreguei roubou. aqui, né? Eu roubei. Pois é. Pedro, acho que é um ponto interessante, questão de monitoria do ambiente Kafka. Porque isso também, eu acho que é um ponto que eu viro e mexo também, são desafios que eu escuto de cliente, puta, mas o que eu tenho que ver, se acontece isso aqui, que decisão tem que tomar? O que você também daria de sugestão também, olhando por essa ótica? Faz tudo SaaS, acabou o problema. Fala aí, vou te convidar a responder. Mas mesmo aí tu vai ter que monitorar esse cara todo, né? São muitas vezes outras coisas. Eu posso falar mais pessoalmente de Confluent Cloud, né? Porque é bem diferente tem um monte em paralelo, mas as métricas JMX que você vai monitorar quando você está rodando o seu Apache Kafka lá na mão versus as métricas que estão disponibilizadas na Confluent Cloud. Eu estou falando em algum momento aí do tipo de coisa que você vai olhar. Se eu não vou olhar a CPU do meu broker, não, eu vou precisar olhar quanto de byte está entrando, quanto que está saindo, quanto throughput, assim, throughput, latência são as coisas que você precisa monitorar, porque é aquela história. Eu terceirizei o gerenciamento da solução, então o que eu preciso monitorar? Como eu estou produzindo e como eu estou consumindo. Se eu estou produzindo direito, se eu estou consumindo direito, se está estável, legal. Então é isso. Throughput, latência, quando você está falando de solução, de SaaS, que você onde você precisa olhar. Porque se o produtor está com problema, você vai ver alteração no seu throughput. Se o seu consumidor está com problema, você vai ver alteração no seu throughput e na latência. E daí vai te ajudar. Se o sistema está saudável ou não, se você precisa escalar teu consumidor, não precisa, são essas coisas. Claro, tem mais uma porrada de métrica que é importante, mas eu acho que esses caras seria o principal aí. Basicamente você monitorar o que está do teu lado que pode ofender a plataforma. Exato. Né? Então, exato. Cuidar do teu lado para que a plataforma não se ofenda. Então, é um outro tipo de monitoramento. Né? Muito bom. Ron, e conta pra gente, cara, quem ouviu tudo isso aqui do Kafka, percebeu o potencial que a gente pode utilizar da plataforma, seja do ponto de vista de dados, seja do ponto de vista da modernização do transacional, etc. Como é que ele pode entrar em contato com a TechROM e com a Confluent para ter um suporte e acelerar essa jornada, cara? Bom, vamos colocar depois aqui os links da TechROM. Acho que vale só fazer um rápido overview, mas a TechROM é uma empresa que surgiu 100% focada na tecnologia Kafka e também nós já somos, desde o início também, parceiros da Confluent no Brasil. Então a gente tem ajudado muitas empresas na adoção, na concepção e, obviamente, no entendimento do melhor uso do Kafka aqui no Brasil. Então, a gente pode, obviamente, conversar, quem tiver interesse aqui, a gente pode estressar depois mais o tema. Isso aí, vamos deixar os links aqui embaixo, contato do Ron também, contato do Pedro também, se quiser conhecer mais sobre a plataforma. Aí entra lá na confluent.com para conhecer também, né? Exato. Confluent.io. .io, moderno. Você vê que pega com dedura a idade. É jovem. Dedura a idade. Quando o cara fala produto.com, é tudo IO, né? Você vê, dedura. Pegou o host nessa, né? Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Foi uma aula de Kafka aqui, cara, hoje. Pô, eu que agradeço aí o convite. Obrigado, Ron. Obrigado, Wellington. Valeu a oportunidade aí. Abriu espaço aqui pra gente. Foi bem bacana. Agradecer de novo o Ron aí, o pessoal da TechROM, que ajuda bastante acho que na presença aqui no Brasil, né? Eu tô longe,
Então, quando sempre tem essa ponte, eu venho aqui e a gente... Você mora onde mesmo, cara? Eu moro no Texas, em Austin. Cara, com presença internacional aqui. Né? Pois é, ilustre. Ilustre, exatamente. Não, tô de lá, a gente tá de longe, trabalho, cubro o território do Brasil, mas aí tem o Ron com um dos braços aqui para ajudar a gente aqui local. Aí quando a gente vem, tamo junto aí sempre. Show de bola. Quando a próxima vez que você vier, traz um brisket pra gente. Fica tranquilo. Caprichado. Beleza? Você que curtiu o episódio até agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixa seu comentário aqui também. Se você ficou com alguma dúvida, a gente pega exatamente o ponto ali que você ficou com a dúvida, repassa aqui pro Ron, repassa aqui pro Pedro. E se você entende que pode colaborar com o PPT Não Compila, você pode agora ser membro do nosso canal. Né? Olha só. Agora você pode ser membro, chegar lá, se inscrever e colaborar aqui com a gente de alguma forma com o nosso trabalho, que dá trabalho fazer essa bagaça, viu, Ron? Não é? Com certeza. Dá trabalho. Com Então, certeza. se a gente colabora com você, e você pode vir aqui um dia ver como é uma bagunça isso aqui. Pessoalmente, aqui no estúdio. Vai vir aqui. Isso deve ser muito legal. Você corre esse risco, tá? Se você não pode contribuir dessa forma com a gente, você já contribui muito divulgando o episódio, compartilhando nos seus grupos, deixando seu like, deixando seu comentário, já ajuda muito o canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenha sido um conteúdo relevante. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!